Oi? Ok, me ouço. Vamos abrir as nossas Bíblias. Leia o texto de João, capítulo 6. O texto de João, capítulo 6, a partir do verso 26. Texto famoso. A versão que eu vou ler é a Bíblia Mensagem, então talvez vocês encontrem alguma diferença, mas nada que destoe muito. Jesus respondeu: vocês vêm à minha procura não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque enchi a barriga de vocês, e de graça. Não gastem energia lutando por comida perecível como aquela. Trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem providencia. Ele e o que ele faz são permanentes, porque tem garantia de Deus, o Pai. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esses irmãos. Obrigado, Pai, por nossa igreja, pela IBQ, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de cultuarmos juntos, de aprender sobre Sua palavra, nos dê discernimento, abre nossos corações e fale aqui nesse momento, assim como o Senhor já tem falado através dos louvores, que nós aprendamos um pouco mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu estava até com saudade de pregar aqui já. Tinha uns 3 meses quase que eu não prego aqui. Da última vez eu tive que ir para a Bahia. Enfim, meus irmãos, essa semana para mim foi uma semana tão difícil que pregar aqui está sendo uma vitória para mim, vou falar para vocês, viu? Semana cheia de coisas, tensa. E aí, eu acho que a mensagem, o texto, veio de encontro com meu sentimento de ansiedade. Eu não sei se vocês sabem, eu já devo ter falado isso aqui, acho que toda pregação eu falo isso e aí eu esqueço. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito ansioso. E a semana foi tão tensa, tinha tanta coisa para fazer, aí eu ficava pensando, no domingo eu tenho que pregar, aí na quinta teve um negócio lá na empresa, e aí eu ia dar aula, graças a Deus que o Edinho me salvou, vai dar aula aqui hoje, mas eu estava tenso pra caramba, muito tenso, e aí eu fui fazer minhas orações, né, e aquela oração de uma semana bem tensa, e aí a oração acaba saindo mesquinha, oração meio egoísta, aí eu fui, que na quarta, que estava prestes a ter um marco lá na empresa, fui orar, né? E aí eu orei falando, Senhor, me dá sucesso nisso que eu vou fazer na empresa, que eu pregue bem, que dê tudo certo, que eu tenha um salário melhor, que o pessoal da igreja goste da pregação, que as coisas que eu planejei lá para a IBQ deem certo. Aí eu fui orando, só essas orações assim, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. E aí eu cheguei no final da oração, aí eu mesmo falando comigo, falei, nossa, mas como eu sou mesquinho, hein? Só peço por mim. E aí eu fui preparar a pregação, acho que na quinta-feira eu fui preparar a pregação, e aí eu me deparei com esse texto aqui. A perícope, né, o espaço de texto é muito longo. Só que eu peguei essa parte, que Jesus ele confronta as pessoas que ele estava conversando, né? Na última pregação, né, no capítulo 6 todo, é um capítulo de muitos milagres, né? Tem a multiplicação dos peixes e dos pães, e aí depois Jesus anda sobre as águas, e aí depois disso, Jesus confronta algumas pessoas que vêm até ele falando, olha Jesus, onde é que você estava, cara? A gente estava te procurando, fez um tanto de milagre, e do nada você sumiu, você estava onde? E aí Jesus vai e confronta eles dizendo, vocês só estão atrás de mim mesmo por causa da comida, né? É só porque eu dei comida, e além de ter dado comida, eu dei comida de graça para vocês. E aí eu fiquei pensando em como que Jesus estava me respondendo acerca das minhas orações. Eu só estava indo atrás de Jesus por minha causa, né? Porque eu queria alguma coisa. E aí esse texto, quando Jesus fala que... no versículo 27, né? Não gastem energia lutando por comida perecível como aquela, trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna.
talvez em algumas versões vocês vão encontrar ele já dizendo que é o pão da vida, porque na verdade é o tema geral desse espaço de texto, que ele é o pão da vida. Basicamente, Jesus está dizendo que ele é suficiente. Suficiente apesar dos desejos mesquinhos do pessoal que estava conversando com ele. Esse texto, ele me revelou, a minha leitura dele é que Jesus está dizendo, olha, eu sou Deus, eu sou Jesus, eu sou poderoso para além de você. Não que eu sou mais poderoso que você, mas que o meu poder, a característica dele de ser superior a nós, é algo que ultrapassa a gente, que ultrapassa os nossos desejos. Afinal de contas, Deus, ele não é Deus somente porque você quer alguma coisa. Ele não é Deus somente porque eu ia ter um marco lá na empresa, ele não é Deus somente porque eu preciso dele. Deus é Deus para além de mim. Jesus, ele é Deus para além dos meus desejos. E quantas orações eu fiz desse jeito, pensando que o único motivo pelo qual Jesus estava na minha vida, o único motivo pelo qual eu me relacionava com ele, era porque eu precisava dele. Deus, ele é Deus para além de mim. Jesus é Deus para além de mim, para além dos meus desejos. Isso significa que os meus desejos, esses desejos mesquinhos, que nascem em um dia e no outro dia eles morrem, por que eu digo isso? O meu desejo por sucesso no meu trabalho, no meu emprego, é um desejo que nasce agora, amanhã ele morre, porque o trabalho vai acabar, pô. Vai acabar, vai chegar sei lá, talvez eu seja demitido, talvez, ok, eu passe lá a minha vida inteira, mas tem um fim, Não é algo que eu vou levar e vou chegar na plenitude dos tempos, no reino de Deus, e falar, olha aqui, eu trabalhei na empresa no Volax, eu fui da Igreja Batista em Quitaúna, e aí alguém vai falar, nossa, parabéns, hein, cara, você é melhor que todo mundo mesmo, você é o bichão mesmo. Não, não é isso, porque as minhas conquistas aqui, são conquistas para esse tempo, são conquistas que nascem e morrem no meu túmulo. E quando eu morrer, vai chegar todo mundo lá e falar, poxa, foi um menino bom, eu espero que vocês falem isso, gente. Foi um menino bom, foi uma pessoa legal, mas os meus desejos, os meus pedidos, são pedidos de alguém que pensava e pensa por muitas vezes que Jesus só é um Deus para mim. Só é um Deus para mim, e não é assim. Só que o texto prossegue. Além de aprender que Deus é Deus para além de mim, eu aprendo outra coisa, eu quero que vocês me acompanhem também. Verso 30. A partir do verso 30. É isso mesmo, isso mesmo. Verso 30 até o 33. E aí as pessoas que estavam com Jesus, os ouvintes deles, continuam. Eles pediram, dá-nos um sinal que diga quem és, uma pista sobre o que está acontecendo. Então seremos teus seguidores. Mostra-nos o que podes fazer. Moisés alimentou nossos antepassados com pão no deserto. E as Escrituras dizem, ele deu a eles pão dos céus para comer. Jesus respondeu, o real significado dessa passagem não é que Moisés deu pão do céu ao povo, mas que meu Pai está oferecendo a vocês pão do céu. O pão verdadeiro, o pão de Deus, desceu do céu para dar a vida ao mundo. Eu não sei se vocês já tiveram a sensação, eu espero que eu não esteja confessando um pecado muito grande aqui, de que a sua espiritualidade, a sua relação com Deus, é uma relação que, ao sair da porta da igreja, ela acaba. E aí chega no domingo, na segunda-feira, você esquece que você é crente, vai lá, vai para o seu trabalho, precisar ofender alguém, você esqueceu da mensagem do pastor aqui, acabou. A sua relação com Deus é uma relação somente institucional, somente no tempo que você está aqui. Saiu daqui, acabou a relação. Os ouvintes de Jesus, eles passavam por algo parecido. Por quê? Porque no momento onde eles cobram Jesus dizendo, cadê o seu poder? Ok, tudo bem que você não vai dar comida para a gente já entendeu que o Senhor é Deus para além da gente, mas cadê seu poder então? Onde está seu poder? Porque a nossa tradição religiosa, ela nos conta que Moisés, lá atrás, ele deu comida para a gente. A gente estava passando necessidade lá na peregrinação, né? Por 40 anos no deserto, 40 anos de peregrinação, 40 anos precisando depender de Deus, do maná descendo dos céus, e aí chegava à noite, estava frio, tinha uma coluna de fogo, no dia estava quente demais, tinha uma sombra,
Estava faltando água, batia o cajado lá na pedra, saía água, pô, tinha tudo, tinha tudo. Cadê você então, Jesus? Porque nem comida, pô, você dá comida uma vez e já está falando que não tem que dar mais? Cadê seu poder então? Porque a nossa tradição religiosa é dessa maneira. É dessa maneira. E então Jesus contraria eles dizendo que não é assim. Deus, além de ser Deus para além dos ouvintes de Jesus, para além de você, para além de mim, Ele também é Deus para além da tradição, para além da religiosidade. Porque não é somente porque no passado Ele agiu daquela maneira, que Ele precisa agir daquela maneira para que você sinta que a sua espiritualidade está bem. Deus é Deus para além da tradição religiosa. Deus é Deus para além do passado maravilhoso que nós tivemos. E aqui eu peço licença para adentrar a maravilhosa memória da igrejinha azul do outro lado da rua. Peço licença, porque eu não estava aqui nesse tempo, né? Para dizer que Deus é Deus para além daquele tempo. Não é somente porque naquele tempo tivemos, glória de muita gente, porque é assim que eu escuto, né? Parecia que aquela igreja ali foi o melhor dos momentos. Não estou dizendo que não foi, mas foi uma coisa tão grande, e aí todo mundo fala, na igrejinha azul era assim. A igrejinha azul, naquele tempo, agora está mais ou menos, mas naquele tempo era bom. Naquele tempo era bom. E eu peço licença para dizer que Deus é Deus para além daquele tempo. O que Deus pode, não é o que Ele pode fazer. O que Ele faz no nosso tempo, apesar de diferente, Ele continua sendo Deus. A nossa relação com Ele não deve mudar porque as coisas não acontecem da mesma maneira. Deus é Deus para além da tradição religiosa, para além do conservadorismo daquele período. Não digo conservadorismo moral, político, não. A gente não pode conservar algo somente porque naquele tempo deu certo. Porque assim como as pessoas que estavam ouvindo Jesus aqui, eles estavam querendo conservar, trazer aquele poder de Moisés e implicar em Jesus, talvez a gente faça a mesma coisa. Querendo que a nossa igreja, que a nossa espiritualidade volte a ser algo. No tempo em que eu me relacionava com Deus desse jeito, eu lembro de uma época que eu era muito crente, eu orava todo dia, eu lia a Bíblia todo dia, eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que a maneira como Deus agiu no passado, é a maneira como Ele agiu no passado. Sabe por quê? Porque Deus é Deus para além da tradição. Deus é Deus para além da religião. Deus é Deus para além do que você viveu dentro de uma igreja. Eu não estou dizendo que está anulado. Eu estou dizendo que o passado é no passado mesmo. A maneira como Deus age agora é a maneira como Deus age agora. E a gente pode ter o prazer de viver isso. Eu me lembro que eu ia para os retiros, da minha igreja lá na Bahia, né? Eu acho que todo mundo aqui, jovem principalmente, vai se identificar com isso. Você vai para o retiro e aí você vive uma semana lá de intensidade espiritual, tudo aquilo. Aí depois você passa um mês crente ainda, né? Orando e tudo. Aí um mês, assim, quando é muito, né? Aí depois você esquece daquilo. Aí vai perdendo o fogo daquele momento e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, enquanto eu preparava isso, que o que eu mais queria era voltar para aquele período do retiro. Porque naquele momento, lá naquela semana que eu passei lá, aquela semana mesmo eu estava crente, Deus estava agindo e eu estava vendo o poder descer, e era aquilo mesmo, Deus estava... se eu for pensar como os ouvintes de Jesus aqui, Deus estava mandando maná todo dia. Mas a maneira como eu me portava, a espiritualidade que eu tentava exercer no dia seguinte do retiro, era tão importante e tão imersa em Jesus, em Deus, como foi no período de lá. Eu sempre derramo água. Deus é Deus para além da tradição. Deus é Deus para além das suas experiências do passado. Então lembrem, Deus é Deus para além de você, para além de mim. Deus é Deus para além da tradição. E por fim, os ouvintes de Jesus ainda foram confrontados mais uma vez. Versos 41 ao 46.
Pelo fato de ele ter dito, sou o pão que desce dos céus, os judeus começaram a discutir com ele. Este não é o filho de José? Não conhecemos seu pai? Não conhecemos sua mãe? Como pode ele agora dizer, desci do céu, e esperar que acreditem nele? Jesus disse, não briguem por minha causa. Vocês não estão no comando, mas sim o Pai que me enviou. Ele traz a mim as pessoas. É o único modo de vir a mim. Só assim realizo o meu trabalho, reunindo as pessoas e preparando-as para o fim. Foi o que os profetas quiseram dizer quando escreveram. Eles todos serão pessoalmente ensinados por Deus. Quem quer que tenha passado algum tempo ouvindo o Pai, ouvindo de verdade e aprendendo, venha a mim para ser ensinado pessoalmente, para ver com os próprios olhos e ouvir de mim com os seus ouvidos, pois tudo recebi diretamente do Pai. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que convivia com ele, e vocês agora podem ver a mim. Os ouvintes de Jesus, as pessoas que presenciaram o milagre, presenciaram Jesus andando sobre as águas, presenciaram ele multiplicando peixes, presenciaram o poder das palavras de Jesus, porque não eram somente os milagres dele que mostravam o seu poder. Essas pessoas, agora, a sensação que eu tenho lendo o texto, o que me salta aqui, é que depois de Jesus ter mostrado tanto poder, tanta força, eles ficaram com um pouco de inveja, sabe? Dizendo, nossa, mas quem é esse cara? Quem ele está pensando que é? Porque, poxa, ele não é filho de José, não é filho de Maria, ele não é o pai dele que é carpinteiro, não é ele que a gente viu correr aqui, dar trabalho, jogando bola com os meninos aqui, não é esse cara? E agora ele está achando que ele pode dizer, desci do céu? E aí eu fico pensando, como que depois de todo o poder que Deus demonstrou, depois de toda a força demonstrada, o pessoal começa a falar, nossa, mas é tão simples, né? Poxa, tão simplesinho esse Jesus, né? Filho do José, filho da Maria, ele não foi ele que desceu do céu, não. Fiquei pensando como que Jesus ele era visto como alguém simples. Os textos que nós temos na Bíblia, eles já mostram isso para a gente, né? Ele não tinha nenhuma beleza, ele não tinha poder. O nascimento de Jesus é meio que imerso numa situação muito delicada, né? Foi um imigrante, ele teve que sair, fugir, um cara queria matar ele, ele voltou. Todo um negocinho de quem não é rei, de quem não é poderoso. A vida dele, até o ministério dele desabrochar, é uma vida de quem não é poderoso. É uma vida provavelmente de qualquer pessoa que você conhece e você fala, essa pessoa não vai dar em nada. Essa era a vida de Jesus até então. E aí, eu fico pensando que no caminhar dessa conversa, né, demonstra poder, e depois ele diz, eu sou Deus para além de você, eu sou Deus para além da religião, e agora ele baixa o tom e diz, eu sou Deus para além do simples, para além da trivialidade, para além... eu sou um Deus que independe da situação que eu estou, porque eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo Deus na manjedoura. Eu continuo sendo Deus dentro, conversando com marginalizados. Jesus continua sendo Deus em qualquer lugar que Ele esteja. Eu não digo fisicamente. A expressão do Espírito, a expressão de Jesus, permanece sendo a expressão de Jesus da mesma maneira, independente do lugar onde Ele está. Não sei se vocês têm essa sensação, e eu confesso o meu preconceito. Eu estive num seminário missiológico, antes de vir para São Paulo, passei 1 ano e meio em Minas num seminário missiológico. E aí a gente aprendia sobre outras culturas, né? Ontem eu estava até conversando com o Lucas sobre isso lá na transmissão, falando assim, outras culturas, elas expressam Deus de uma maneira diferente. Elas expressam, tem um livro que chama O Fator Melquisedeque, de um missiólogo chamado Don Richardson. Nesse livro, ele explica como que Deus ele aparece em outras culturas, apesar de não ser ortodoxo, de não ser como a gente imagina. Ele explica como que, sei lá, numa comunidade indígena, sei lá, em qualquer lugar, lá na África, essa comunidade consegue expressar algo de Deus
E basta que as pessoas sintetizem o missionário, pelo menos essa é a premissa do livro, né? Que o missionário sintetize aquilo, explique aquilo para aquelas pessoas, que o que eles estão fazendo é cultuando a Deus, é cultuando a Jesus. E quando eu lembro desse período que eu passei no seminário, lá eu me lembro como que isso era estranho para a gente. No fundo, a gente, e aí muitas pessoas que são missionários, pregadores itinerantes, que vão até outra cultura pregar, pensam que a maneira como as pessoas expressam Deus naquele lugar é inferior à nossa. Porque, afinal de contas, nós somos da Igrejinha Azul. E na nossa Igrejinha Azul tem muito mais poder do Espírito Santo. O nosso pastor é muito bom. O deles é mais... Mas independe disso. Independe se Jesus é nascido de rei ou nascido de um grande governante, poderoso, rico. Se Jesus fosse filho, se a história fosse diferente, se Jesus nascesse no período de Salomão e Jesus fosse filho de Salomão, permaneceria sendo Deus da mesma maneira que ele é sendo filho de José. O que Jesus está explicando aqui para essas pessoas é que ele é Deus para além do simples. Ele é pão da vida para além de você, ele é pão da vida para além da sua tradição e da sua religião, e ele é pão da vida para além do simples. Ele alimenta da mesma maneira. Ele é firme, ele é forte da mesma maneira. E agora eu quero te levar a aplicar isso na sua vida, a aplicar isso na sua espiritualidade. Eu tenho 3 perguntas para você. E aí eu termino sem resposta nenhuma. Eu acho que essa pregação, esse texto aqui, depois o texto aqui, o título dessa perícope que eu li é duro de engolir. É Jesus dizendo que ele é indigesto. Eu acho que esse texto todo ele é indigesto. Essa fala é indigesta. E eu quero perguntar algumas coisas para você. Quero que você pense quanto da sua relação com Deus é pautada somente em você. Se você tirasse da sua oração diária as coisas que você pede, que vão morrer no seu túmulo, quanto sobra? Se você tirar das suas orações as coisas que você pede para Deus, que são simples, assim, coisas que vai morrer daqui a pouco, que vai acabar, que você não vai levar para a eternidade. Quanto que sobra? Deus, ele não é... Eu não estou dizendo que você deve parar de orar pelas coisas que realmente vão morrer no seu túmulo. Não estou dizendo que você tem que parar de orar pedindo um emprego, pedindo cura, pedindo um carro, uma casa, pedindo para ter dinheiro. Não estou dizendo isso. Mas Deus, ele não é agência de emprego, Deus não é curandeiro, Deus não é dono de concessionária, não é dono de imobiliária. Deus, ele pode atender esses pedidos, como atende. Mas se a sua oração, se a sua relação com Deus é somente sobre você, somente sobre o que vai morrer amanhã, tem alguma coisa defeituosa aí, tem alguma coisa faltando. Porque o ministério de Jesus, a pregação de Jesus, é sobre ele ser o pão da vida, é sobre ele ser além do pão que os peregrinos do deserto comeram naquele período. Deus é Deus para além de você. Então pense quanto que da sua relação com Deus é somente sobre coisas que vão morrer amanhã. Segunda pergunta, quanto da sua espiritualidade é somente tradição religiosa, é somente religiosidade, é somente tempo que você passa dentro da igreja e aí acabou. Quanto da sua tradição religiosa é memória, é passado. E digo mais, quanto da sua tradição religiosa hoje é influenciado pelaquela memória que você tem do passado. Por que eu digo isso? Quanto que você atrapalha da experiência que você pode ter hoje, com a pregação de hoje no domingo, com a pregação de hoje à noite, pensando que naquele período era muito melhor. Quanto você impede o seu coração de ser servo, aqui nesse tempo, nessa igreja, porque você acha que essa igreja só é igreja se fosse a igrejinha azul. Se fosse o pastor Epaminondas, se fosse o pastor fulano, enfim. Quanto da sua espiritualidade é memória, é tradição religiosa, é passado.
a nossa espiritualidade com Jesus não é uma espiritualidade para o passado, é uma espiritualidade para a eternidade. Então pensa quanto que o seu coração de hoje está invejando o seu coração do passado porque viveu aquilo. E quanto que essa inveja dentro do seu coração está te impedindo de servir essa igreja, está te impedindo de orar para o Deus desse tempo, para a sua relação com Deus agora, está te impedindo de se relacionar com as pessoas de agora. Porque naquele tempo a nossa igreja era muito melhor, porque naquele tempo o pastor era muito melhor, porque naquele tempo, porque Moisés ofereceu comida, cadê Jesus para oferecer poder agora? Quanto da sua tradição religiosa, da sua espiritualidade é somente memória e tradição religiosa? E por fim, quanto das suas relações com os outros, com a sua igreja inclusive, é baseado, é fundado em coisa simples, não tem profundidade. E não tem profundidade não é porque a relação é fraca, não, é porque você impede isso, porque eu impeço isso, porque eu acho a pessoa simples, eu tenho inveja no fundo é inveja. Acho que eu vou até mudar a pergunta aqui. Quanto das suas relações são impedidas pela inveja? São impedidas pelo... Tem uma palavra muito atual, acho que quanto mais novo, melhor você entende. Quanto das suas relações são impedidas pelo ranço que você tem de alguém? Ranço é tipo inveja, sabe? Você olha para a pessoa e fala, e nem conhece a pessoa. Quanto das suas relações são impedidas por isso? Quanto da sua espiritualidade hoje, do seu tempo na igreja hoje, quanto das suas orações hoje são impedidas porque não aconteceu da maneira como você gosta que aconteça? Esses dias, uma pessoa me contou um fato que aconteceu com ela. Que ela teve uma experiência com o Espírito, que alguém mediou essa experiência dela, só que foi de um jeito que ela nunca viveu. Ela nunca viveu. Algo diferente dela. Por exemplo, eu me lembro que quando eu estava no tempo lá de seminário, lá em Minas, eu era o cara mais conservador que eu conheço, por incrível que pareça, gente. Conservador pra caramba. Era aqueles calvinista, era conservador, reformado, aquele negócio todo, sabe? A caixinha, eu estava na caixinha fácil. E aí, uma vez eu tive numa igreja, era numa Assembleia de Deus, era uma presbiteriana mesmo. Só que era uma presbiteriana que o pessoal era bem avivado, assim. Eu lembro que eu fui pregar nessa igreja. E nessa igreja eu tive que pregar de terno, né? Olha para mim, eu não tenho terno mesmo. Eu não tinha terno, não tinha nada. A barba estava começando a crescer, eu estava feliz da vida, eu tive que tirar a barba. Fiquei triste até. E aí, eu fui com muito preconceito para essa relação que eu tive, para essa experiência que eu tive. E chegando lá, eu tive uma experiência com Deus tão boa, com uma irmãzinha do coque, de saia, etc. Ela chegou e me deu aquela ministração e, poxa, foi maravilhoso. E eu penso que se meu ranço estivesse alto no dia, se a minha inveja estivesse alta no dia, eu tinha impedido essa relação. Como quando a gente foi no musical da Rua Azusa. Fui com bastante preconceito. E, poxa, que experiência, viu? Que experiência a gente teve ali. Então, pense em quanto das suas relações, da sua espiritualidade, das suas orações, da sua relação com a igreja é impedida por inveja da simplicidade, por inveja de não ser como você gostaria que fosse. Eu deixo essas 3 perguntas com vocês. Quanto da sua relação com Deus é somente sobre você? Quanto da sua espiritualidade é somente memória e tradição? E quanto das suas relações são impedidas por inveja? Eu gostaria muito de responder, dar uma resposta que ia levar vocês para casa e falar, Luan, agora resolveu os problemas, mas não dá. Eu acho que Deus é um Deus indigesto muitas vezes. Mas lembrem disso, se vocês podem guardar algo de hoje, é que Jesus é Deus para além de você, Jesus é Deus para além da memória religiosa e Jesus é Deus para além do pouco, para além do trivial. É difícil até orar depois disso.
Mas vamos orar. Eu espero que o Espírito coloque essa sementinha no coração de vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por sua palavra. Obrigado pelo confronto da sua palavra, pelos ensinamentos de Jesus, pelos escritos que nos contam isso, Pai. Pai, a gente pede perdão, pedimos perdão ao Senhor, porque pensamos que a nossa relação contigo, e até mesmo o Senhor, é resumida aos nossos pedidos, ao nosso egoísmo. Pedimos perdão também, Pai, porque a nossa espiritualidade às vezes é regulada pela memória que a gente tem do passado, pela memória do passado poderoso. Pai, perdoa também, Pai, porque a gente impede relações por inveja, porque os nossos ouvintes, as outras pessoas, são simples. Nos perdoa, Pai, e nos ajude com seu Espírito, nos dando força para reverter essas coisas, para ter uma espiritualidade para além de nós, para ter uma espiritualidade para além da memória religiosa e para além do pouco. Afinal, o Senhor é Deus para além de nós, para além da memória religiosa e para além do pouco. Cuida de nós, nos dá uma EBD abençoada a partir de agora, e que essa palavra, a sua palavra, repercuta no nosso coração ao decorrer da semana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, aqueles 10 minutinhos de